Olá, seja bem-vindo à TV LFG, o espaço onde vamos debater e esclarecer sobre os principais assuntos políticos e sociais em pauta no nosso país. Esta é a estreia do programa Cidadania Vigilante. Eu sou o jornalista Davi Paiva e hoje vamos tratar da tão debatida reforma da Previdência. Ao meu lado está aqui o jurista, professor, autor de mais de 60 livros, o deputado federal Luiz Flávio Gomes, que tem se dedicado bastante no debate sobre o texto proposto da reforma da Previdência proposto pelo governo federal. E aqui também o nosso convidado especial, o engenheiro especialista em economia Eduardo Moreira, eleito pela revista Época Negócios, um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos e um dos 3 melhores economistas do país, segundo a revista Investidor Institucional. Escreveu 8 livros, entre eles o best-seller Encantador de Vidas, livro que atingiu o primeiro lugar em todas as listas de mais vendidos do Brasil. Seja bem-vindo à TV LFG. E a reforma da Previdência, apresentada pela proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, está na boca do povo e tem sido um dos temas mais debatidos nos últimos meses. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, estima que o novo sistema fará uma economia aí de cerca de 1 trilhão em apenas uma década. E é isso que nós vamos tratar aqui agora. Professor, obrigado pela presença, estreando o nosso programa. Ok, é um prazer imenso estar aqui falando com todos os nossos seguidores da TV LFG, e um prazer imenso estar com você, Davi, e com o Eduardo Moreira. Eduardo, já tenho lido coisas do Eduardo, já li o livro, sobretudo este último, O que os donos do poder não querem que você saiba. É muito interessante. Eduardo, você desponta como das promessas fantásticas de reconstrução do Brasil. O Brasil vai ter que buscar uma síntese. Houve já jeito de governar como tese, um jeito oposto que é a antítese, e nós vamos ter que buscar uma síntese. Se quem não está satisfeito com os extremos vai ter que buscar uma terceira via. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, me sinto honrado aí pelo convite, e eu acho muito importante esse espaço para a gente debater os argumentos, né? No momento onde você cita muito bem a questão dos extremos, as discussões elas acabam indo para um nível pessoal, ou seja, de ataques pessoais de uma pessoa buscando ali falhas num currículo pessoal de fulano ou beltrano. A gente não chega nem no espaço de poder debater os argumentos. E eu sempre me faço a seguinte pergunta: qual é o meu propósito? Quando eu entro nessas discussões, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma promoção pessoal? Eu estou buscando likes nas minhas redes sociais? Eu estou buscando fama ou melhorar minha reputação? Ou eu estou buscando um país melhor? Eu estou buscando um país mais justo? Eu estou buscando combater a desigualdade? Porque se eu estiver buscando um país mais justo e eu atacar o meu oponente a ponto de sequer ser capaz de ouvir a argumentação dele, pode ser que eu ganhe uma discussão no âmbito pessoal, mas por não ter ouvido uma argumentação que podia ser melhor do que a minha, eu perdi no que diz respeito ao meu propósito. E o oposto é verdade. Eu posso também perder, né, uma argumentação contra uma pessoa, mas ganhar em relação ao meu propósito, porque se a argumentação dele é melhor do que a minha, que vá dele. Que a dele leve a um país melhor, né? Então, estar num espaço onde a gente consegue se afastar desses ataques pessoais e discutir argumentos é algo que eu valorizo demais e agradeço a chance ao senhor. Legal. Bacana. Eduardo, peço licença para te chamar de Eduardo aqui para a gente Como ver a você pessoa. quiser. Um debate principal aí que muito se fala, tanto quem é a favor, tanto quem é contra, é com relação ao déficit da Previdência, né? Esse déficit, ele é real? É realmente necessário uma reforma para a Previdência? Olha que interessante, a gente está com mais de 2 meses de discussão de reforma, sentado aqui e discutindo se a Previdência tem déficit ou não. Como é que a gente pode, eu puxo sempre esse ponto, como é que a gente pode estar querendo mudar algo que transforma a realidade da vida de 100% dos brasileiros? O professor, o deputado, sabe que não são todas as questões que dizem respeito a mudar a vida de todos os brasileiros. Essa diz respeito a mudar 100% da vida dos brasileiros. E a gente sequer sabe responder com firmeza
se existe ou não existe déficit. É só você dar um Google que você vai ver 10 respostas diferentes. Exato. Bem, o que acontece é o seguinte, existem 10 maneiras de calcular diferentes. As pessoas estão somando coisas diferentes e comparando laranjas com bananas. Se você compara só o quanto está sendo arrecadado de contribuição dos patrões e dos empregados para o regime de previdência social e o quanto está sendo pago em benefícios, sim, existe um déficit. E um déficit que ele sempre existiu e que é um déficit que existe em todos os países do mundo que tem um regime de repartição. Porque esse regime de repartição é um regime onde o governo banca um pedaço da conta. Porque é a seguridade social. É algo que traz uma segurança social, uma proteção social para as pessoas. E o governo banca um pedaço disso com seus impostos. E a Constituição brasileira é muito clara a esse respeito, nos artigos 194 e 195, o professor sabe melhor do que ninguém isso, onde ela diz o seguinte, nós temos uma seguridade social que é composta não só pela Previdência, mas pela Previdência, pela assistência social e pela saúde, que visa proteger o cidadão brasileiro que não tem mais as condições de oferecer a sua força de trabalho para ter o seu sustento. Isso, a Declaração dos Direitos Humanos, vai lá no artigo 22 e artigo 25, ela diz que todo cidadão tem que ter o direito de oferecer uma condição digna de vida para si e para sua família. Então vem a Seguridade Social, no artigo 194 e 195, fala que nós temos esse conjunto de seguridade, de assistência social, de previdência social, de saúde, que oferece essa segurança e que vai ser financiado por diversas fontes, diretas e indiretas, de patrão empregado e de governo. E aí, no 195, ele ainda estabelece, ele fala o seguinte, em contribuições que vão incidir sobre o faturamento, sobre o lucro, e aí o governo vem e lança uma contribuição chamada Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, com fins. Não tem como ser mais claro e mais direto do que isso. Lança outra que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, contribuição social, o PIS/PASEP, e aí quando você soma tudo que está na Constituição de arrecadação e soma tudo que está na Constituição de benefícios que devem ser pagos pela Seguridade Social, você vai ver que até 2015 não existia déficit. Vamos lembrar que a gente está falando do regime geral da Previdência Social, o INSS. Na Constituição, no artigo 194 e 195, não estão ali o RPPS, que é o regime próprio dos servidores, e não estão ali o regime dos militares. Estão em outros artigos da Constituição. Mas a nossa Seguridade Social é aquela, é o que está na Constituição. A gente tem que ser fiel à nossa Carta Magna, senão não faz sentido nenhum a gente está discutindo qualquer coisa aqui. E aí você olha até 2015, você teve um superávit, em alguns anos um superávit muito grande. E nos 2 últimos anos, nos 3 últimos anos, você teve um déficit. Por que você teve esse déficit? Porque o Brasil parou de crescer. Quando o Brasil parou de crescer, você tem menos contribuição de empregados porque você tem menos empregados, o desemprego aumenta. Você tem menos contribuição sobre o faturamento das empresas porque o faturamento das empresas diminui. Você tem menos contribuição sobre o lucro líquido porque o lucro líquido diminui. E aí você teve um déficit. Mas economias, elas funcionam dessa maneira, elas têm momentos melhores e momentos piores. Se a gente tivesse, hipoteticamente, juntado, porque no regime de repartição você não junta o dinheiro, você vai pagando as novas gerações que vão vindo com as gerações que naquela época estiverem trabalhando, né, para aposentadoria, mas se você tivesse, hipoteticamente, só para entender, juntado todo o superávit que esse sistema de seguridade social teve até 3 anos atrás, existiria um colchão ali para bancar esse negócio por vários anos até a gente voltar dessa crise, porque toda crise vem e passa, por definição. Então, existe um déficit estrutural da Seguridade Social no Brasil? Não, não existe. Existe nos últimos anos um desaquecimento brutal da economia brasileira, que se a gente considerasse que de 2014 ela tivesse crescido 2% ao ano só, ela estaria 15% acima de onde está hoje e não existiria déficit nenhum. Então existe um desaquecimento econômico que gerou uma necessidade de receita em todas as áreas e não só na área da Previdência Social. Então a resposta, seguindo o que diz a Constituição, é muito clara. Não existe um déficit estrutural
da Seguridade Social no Brasil. Professor, levando em consideração então essas falas do Eduardo, como que o senhor avalia, além disso, ainda tem a questão da idade, o povo hoje vive mais do que antigamente, né? Como que o senhor vê a necessidade de uma reforma? Isso é verdade, hoje a nossa expectativa de vida aumentou, hoje nós vivemos mais tempo, é justo então que se trabalhe mais. Essa é uma regra básica, isso eu acho muito correta, essa regra. E até apoio a reforma neste ponto, é um ponto positivo, né? Mas o que acontece é que a velha coisa, casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Faltou a base, faltou receita, o Brasil está quebrando, o Brasil está em recessão econômica, e com a recessão econômica vai colapsando todos os serviços. Nós estamos vendo isso no Rio de Janeiro, colapsou quase tudo, na Argentina está colapsada, a Venezuela colapsada. Então, faltou receitas. O Eduardo acho que colocou bem o dedo onde tem que ser colocado. O Brasil parou de crescer e aí, meu caro, todo mundo parou de contribuir ou está contribuindo bem menos. Aí dá um buraco grande. Aí vem esse buraco, vamos tapar o buraco. Bem, mas de que maneira vai tapar o buraco? Aí veio a reforma agora da Previdência, que quer pegar a base da pirâmide, duramente, pegou com muita dureza, fala assim, 70% dessa economia seria na base. Depois pegou classes médias, servidores públicos em geral, ok, eles podem contribuir com mais, acho que então, quem pode contribuir com mais, contribui. O grave problema é que não chegou lá no topo da cobertura. Então essa reforma não está cobrando os devedores do INSS. Isso é uma injustiça brutal, eu vejo. Porque tem muita gente com muito dinheiro que deve para o INSS, não está pagando o INSS, e aí vai girando um buraco do INSS, né? A Embaixada Americana deve para o INSS 140 milhões. Por que não cobrar? Então esses devedores que não são cobrados e são protegidos, essa é uma forma de você proteger. Então, esse tipo de privilégios é que vai desmontando uma nação. E o Brasil está cheio de privilégios que estão privilegiando o topo lá da cobertura. A gente que tem muito dinheiro, mas que, em virtude da concentração, não quer ceder nada. Então, também isso explica, em parte, exatamente a questão do buraco da Previdência. Mas o pessoal tem falado muito, professor, com relação ao fim de privilégios, que essa reforma traria o fim de alguns privilégios. O senhor concorda com essa máxima? Trouxe o fim de privilégios de gente de classe média, alguma coisa pegou classe média, mas os privilegiados, está tudo lá em cima, porque quando um país tem buraco, ou é um problema de gastos, gastou mais do que tinha, ou é um problema de receita, a receita caiu. E no Brasil as duas coisas estão acontecendo, os gastos aumentaram e a receita caiu. Então, essa reforma da Previdência está indo nos gastos, mas não está mexendo com a receita. Dá para arrecadar muito dinheiro. Acontece que o governo não quer mexer com a camada de cima, que é muito privilegiada. Essa questão dos privilégios é interessante, né? Porque eu, por acaso, fiz um estudo hoje, e se você pega na PEC, porque, aliás, é outra coisa, não é, professor? Que quando eu pergunto para as pessoas, você é a favor ou contra a reforma? Aí, antes dele responder, eu falo o seguinte, mas antes me diz de qual reforma que você está falando. Aqui você leu no WhatsApp, aqui você leu no jornal, aqui você ouviu na rádio. Eu quero saber de qual reforma que você está falando, porque reforma só existe uma. A PEC 06 de 2019. Você leu a PEC? E aí eu falo para as pessoas, porque ninguém leu, porque ninguém lê PEC. Então a gente discute uma coisa que não leu, que é uma coisa absolutamente... Opinião, né? E todo mundo tem opinião. E quando você lê a PEC, lá no último item, eu estou dando até a dica, vai no último item da PEC, lá no finalzinho, na página 66, até apocalíptica a página, né? Mas quando você vai no último item, tem lá uma tabela que diz de onde vem a economia de 1 trilhão. Quando você olha de onde vem a economia, dos trabalhadores do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social, onde ninguém ganha mais do que o teto, que é de R$ 5.800, e 90% ganha até ali 2 salários mínimos e meio, tá? 90%. Se você somar a contribuição desses trabalhadores com aqueles que ganham o BPC e o abono salarial, que são pessoas ou miseráveis, inválidas, ou que ganham até 2 salários mínimos por mês, isso é 83% da economia. As alíquotas maiores, como o professor disse, realmente estão cobrando um pouquinho a mais dos super salários, dos servidores,
Isso é 2,7% do 1 trilhão. 2,7%. Mas Então, calma. todo esse privilegiado é esses 2%. 2,7%. Mas calma que piora. Porque aí do lado tem uma coluna que é o seguinte: economia nos primeiros 20 anos. E aí você tem como fazer a conta de quanto vai ser de economia do 11º ao 20º ano. É só diminuir uma coluna da outra. Aí é assustador. Porque a economia nos 10 anos seguintes é de 3,5 trilhões. Só que desses 3,5 trilhões, 94%, todo mundo pode fazer essa conta. Aí lá na PEC, dá o Google, vai no último item. 94% vem dos trabalhadores do regime geral e do BPC e abono salarial. Ou seja, a contribuição dos mais pobres explode nos 10 anos seguintes. E você quer saber quanto vem de contribuição dos privilegiados? 0,4%. Em termos nominais, ela diminui. É 29 bilhões nos primeiros 10 anos e 16 no segundo. Ou seja, nos outros 10 anos, se você botar 0,4 no Google, no Excel e apertar Enter, ele arredonda para zero. Né? Então, nos outros 10 anos, os privilegiados não estão contribuindo praticamente com nada. E os mais pobres do Brasil com 94%. Aí você fala, mas como é que pode, Eduardo? Está errado isso. O governo fala que está tirando dos ricos. Aí você vai na página 53, é na 53, porque eu li essa PEC várias vezes, no item 50, finalzinho da página. E o governo define, ricos são, ele define a palavra ricos. Que o senhor professor, como um jurista, sabe que você define uma palavra e depois só usa a palavra para o que você quiser no contrato. Ele define ricos. Você sabe quem são os ricos? Na PEC, escrito, vai lá, no item 50. Quem são os ricos? São aqueles que ganham R$ 2.200 em média no país. Pronto, é um jogo de palavras. Está tirando os ricos, tá? Quem são os ricos? Quem ganha R$ 2.200. E está escrito com essas palavras. Ricos são os que ganham R$ 2.200. Então é o seguinte, vai me falar agora de corte de privilégio? E tem aquele último argumento que é o seguinte, mas eu estou diminuindo a aposentadoria dos deputados, estou diminuindo isso. Aí você fala assim, então beleza, para aí. Para aí, por que você tem que diminuir os outros 94%? O que ele tem a ver com isso? E você tem que saber o seguinte, mas o quanto essas pessoas estão pagando por pessoa é muito maior do que o pobre brasileiro. É outra conta, me desculpe a palavra chula, mas estúpida. E por que é uma conta estúpida? Porque eu falo estúpida porque é insensível. Porque R$100 para uma pessoa rica não tem o mesmo valor de R$100 para uma pessoa miserável. R$100 para uma pessoa miserável faz a diferença entre viver e morrer. Entre passar um mês com dor ou passar um mês sem dor por causa de um remédio. Então você não pode fazer essa comparação do quanto per capita você está fazendo. Então é o seguinte, não acaba com privilégio, não mira em privilégios, e ela é, como o professor falou, um ajuste fiscal transvestido de reforma da Previdência, mas é um ajuste fiscal em cima da base da população brasileira. Professor, e esses números, quando a PEC estava sendo votada na CCJ, estavam sob sigilos, né? O governo se recusava a oferecer, nós pedimos esses números, e o prazo que o governo tem para oferecer a resposta de 30 dias vencia no dia seguinte. Então, minha postulação na CCJ foi, aguarde até amanhã já tem números, a gente então vai falar em cima de todos os números. Não, deliberaram votar de imediato, então acabou votando e passou na CCJ. Acontece que os números agora estão revelando todas essas coisas que o Eduardo está aqui pontualizando. São coisas escabrosas, ou seja, vai pegar mesmo, os de sempre serão pegos por esta reforma, e a camada de cima, o topo, os privilegiados verdadeiros não estão sendo afetados. E isso, aliás, não é só na reforma da Previdência, ela é um ponto de partida para uma bela discussão, que é a desigualdade brutal geral em todos os lugares. A reforma só evidencia uma desigualdade brutal. Aliás, é um livro recente, né, Eduardo? Você está escrevendo um livro? Estou escrevendo, lanço agora no mês que vem um livro com o título Desigualdade. Desigualdade. Isso. Que bacana, esse eu já quero ler logo. Esse é um livro que está bacana. Professor, e na Comissão de Constituição e Justiça, para a população entender melhor, é uma análise de constitucionalidade. Isso, então nós fazemos análise desse ponto constitucional,
Eu entendo que tem muitas inconstitucionalidades na proposta. Pode citar algum? Levantei, o BPC, por exemplo, é uma inconstitucionalidade brutal, que você está matando o velhinho miserável. Isso é inconstitucional, você tira a dignidade humana, você está matando. O trabalhador rural, é desigual o tratamento que está para ele. Então, a capitalização do modo como foi proposta, não tem base nenhuma, capitalização só privada, tirou o empregador, tirou o Estado como provedores. Então, há muitos pontos ali, sobretudo a desconstitucionalização, que então deixa por conta, as reformas futuras deixa por conta do governo fazer as reformas sem participação do legislativo praticamente, ou uma participação mais facilitada. Então todos os pontos nós levantamos, eu levantei 15 inconstitucionalidades, fiz meu voto separado, apresentei meu voto separado, e ele então agora vai para a comissão seguinte, para debate esses 15 pontos. E muita gente diz, professor, a gente viu muito nas redes sociais isso, não, mas porque esses pontos poderiam ser tirados depois, mas na verdade a CCJ era o local apropriado. Era o local, né, já para debater e tirar aquilo que é flagrantemente inconstitucional, já deveria ter sido tirado, né? Não, preferiram deixar. Então, pelo menos o nosso voto separado vai para lá. A reforma, de qualquer maneira, vai passar, hoje já tem um clima muito favorável, já se nota isso nitidamente. Vai passar, não do jeito que foi proposta, vai passar mais enxuta, mas vai passar. Então, eis o tema. Vamos aí agora aguardar essas discussões na comissão especial e depois o plenário. Aí vai para plenário e nós estaremos votando tudo isso aqui. Eu, de minha parte, vou votar favorável aos pontos que eu acho correto, mas eu vou dar um jeito de tirar as barbaridades todas que a gente está falando e que o Eduardo pontualizou agora há pouco. Eduardo, um dos pontos que causa muita confusão na cabeça da população é com relação ao tempo de contribuição, né? O governo está alterando esse tempo de contribuição, como é antes, como vai ficar, o que o senhor pode dizer sobre isso? Vamos lá. Hoje no Brasil, se você não conseguiu juntar os 35 anos de contribuição, se é homem, ou 30 anos de contribuição, se você é mulher, mas se você já tem 65 anos de idade, se é homem, e 60 anos, se é mulher, você pode pedir uma aposentadoria se você conseguir comprovar 15 anos mínimos de contribuição. O governo, e aí o que acontece? A maior parte da população pobre se aposenta com a idade mínima, 65 anos ou 60 anos, no caso de homem e mulher, comprovando os 15 anos de contribuição. E por que eles se aposentam por idade e não se aposentam por tempo de contribuição? Porque esse povo trabalha menos? Você acha que o povo pobre do Brasil trabalha menos do que o povo rico? Não é porque trabalha menos, é porque ele consegue comprovar menos, porque ele trabalha na informalidade. O trabalho informal está batendo recorde no Brasil. E com a reforma trabalhista, vai aumentar a informalidade, os trabalhos temporários, os trabalhos intermitentes, tudo isso, e esse mundo novo que a gente está vivendo, onde as pessoas fazem home office, ela faz o que antigamente chamava-se de bico, hoje não é tanto bico, né? Uma coisa meio que padrão, que o cara trabalha um pouquinho em casa, vai ali, aí pega o Uber, desce, vai pegar os filhos na escola. Então essa informalidade aumentou. E o governo pegou uma população que está mais informal, mais desempregada, e aumentou de 15 para 20 anos o tempo de contribuição. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o pobre não consiga se aposentar. É isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Essa economia está vindo das pessoas não conseguirem mais se aposentar. E aí não é economia, gente. Isso é matar. As pessoas ficam mais velhas no país. Porque você está tirando de uma pessoa que não tem os meios de produção e não tem a força de trabalho, você está tirando o pouco de dinheiro que ela tem para se sustentar. Então, aumentar de 15 para 20 anos é um crime contra as pessoas mais pobres desse país, principalmente, esse é o agravante, entrando neste mundo que a gente está entrando, onde a informalidade só tende a crescer por conta das novas relações de trabalho. Falando em informalidade, professor, mas o governo anuncia que essa reforma pode gerar aí 4,3 milhões de empregos. É possível isso? Como que o senhor vê esses dados?
Não, esses dados de gerar empregos são os mesmos dados que o Meirelles anunciava quando fez a reforma trabalhista. Ele anunciou 6 milhões de empregos. Todo mundo sabia que não era verdadeiro isso. São empregos também de péssima qualidade. Não é verdade. A reforma da Previdência vai ter alguma repercussão, mas no fundo, a reforma da Previdência, gente, é para deixar dinheirinho ali para que o Brasil possa pagar seus juros. É exatamente, perfeito. A questão é essa central, porque esse 1 trilhão, se pelo menos fosse dividido, né? Vamos dividir 1 trilhão, ajudar 100 milhões de pessoas com 1 trilhão. Nada, 1 trilhão é uma garantia a mais para pagar os juros. Agora, de qualquer maneira, o Brasil também fez a dívida, tem que pagar esses juros. Eu também não sou contra que o Brasil pague juros. Agora, poderia fazer acordo nesses juros, de É isso, professor. É o que eu digo o seguinte, quando o rico deve para o Estado, ele não renegocia a dívida com refis, com tudo que ele pode para renegociar? Tudo. Eu não conheço um rico que deva muito dinheiro e que não renegocie com o Estado antes de pagar. Agora, quando o Estado deve para o rico, não pode sentar para conversar? Por quê? É isso daí. Não é isso? É exatamente isso. Aliás, os refis, mais de 30 refis nós já fizemos no Brasil. Ajuda É todo isso mundo. aí. O rico que mandou dinheiro para fora dos paraísos fiscais, estava tudo lá fora do fisco, não pagou imposto, né? Aí de repente, não, vamos pegar esse dinheiro, O que faz o rico? O rico já fez uma lei de repatriação, pagou uma parte. Então agora, quando ele é credor, não tem conversa. Tem conversa. Equador conseguiu 40% de desconto, Grécia conseguiu 30% de desconto nas dívidas. Então dá para negociar essa dívida para o Brasil sair desse buraco. Porque no fundo o buraco é pagamento de juros e isenções fiscais, renúncias fiscais e subsídios. E dinheiro barato exatamente para esses endinheirados. Gente bilionária que tem isenção fiscal. Oh meu Deus, mas está errado isso. É injusto. Realmente, o sistema é extremamente injusto. Nós temos que ir mostrando isso para a população. Ano de 2017, só de renúncias e incentivo, 300 bilhões, 2017. No ano passado, quase 400 bilhões de reais. Sendo que metade disso é renúncias em contribuições sociais. Ou seja, que bancariam diretamente o regime de previdência e a Seguridade Social como um todo, né? Previdência mais saúde, mais assistência social. Então, assim, isso tem que ser levantado. Agora, quantas pessoas têm a coragem de falar isso que o professor falou? Que, na verdade, gente, esse 1 trilhão, vamos falar o que tem que ser dito. Para onde vai esse dinheiro? Porque dinheiro, gente, ele não aparece. E apareceu o dinheiro. Mas veio de onde? De lugar nenhum, ele apareceu. Não existe isso. Dinheiro, quando aparece num lugar, é porque saiu de outro. E de onde é que está saindo? A gente sabe, da Previdência. E para onde é que está indo? Porque se está saindo daqui, está indo para algum lugar. Está indo para pagar os juros da dívida. Porque não é para educação, porque a gente está vendo as notícias de corte na educação. Não é para saúde, porque a gente está vendo as notícias de corte na saúde. Tem que estar indo para algum lugar. Não tem como não estar indo para lugar nenhum. E é para aí que está indo. Eduardo, uma outra grande dúvida da população é com relação ao sistema de repartição, sistema de capitalização. Como que funciona isso, essa mudança, o que pode ocasionar no cenário brasileiro? O sistema de repartição é o seguinte, as pessoas que trabalham e contribuem hoje, os impostos que são pagos hoje, eles bancam as pessoas que já se aposentaram ontem. Ou seja, é uma solidariedade intergeracional. As pessoas de uma geração são as que bancam a outra geração que já se aposentou. A geração que está trabalhando banca a geração que já se aposentou. E a gente está querendo ir para o regime de capitalização. O regime de capitalização é o seguinte, nenhum país industrializado desenvolvido do mundo, até hoje nenhum, implementou o regime de capitalização. 30 tentaram. Dos 30 que tentaram porque foram forçados pelo FMI, pelos organismos internacionais, depois ali da crise dos anos 90 e etc. Dos 30, o primeiro foi até antes dos anos 90, foi o Chile ali, na década de 80, que começou com o regime militar. E aí tem uma curiosidade muito legal, né? Todos no Chile foram para o regime de capitalização, só teve um grupo que não foi para o regime de capitalização, que pôde continuar no público, que foram quem? Os militares, que era quem estava no poder. Mas tudo bem, dos 30 que foram para o regime de capitalização, 18 já voltaram, desistiram e tiveram custos enormes para ir e para voltar.
E qual o grande problema? Você pega um país desigual que nem o Brasil, o regime de capitalização é o seguinte, cada um tem direito a não sei quanto, porque eu não sei quanto que vai ter rendido o seu dinheiro lá na frente, mas o quanto você guardou. Capitalização só para a população entender. Então o próprio Capitalização pessoa vai depositar o seu poupança. dinheirinho. Tá? É como se fosse uma poupança que você está fazendo. Então você vai juntando dinheirinho todo mês. Não tem as regras claras na PEC, então você não sabe se o seu empregador vai ter que colocar alguma coisa ou não, ou quanto você vai ter. Não tem nada disso escrito na PEC. Mas, resumindo, é o seguinte, você pega, vai acumulando um dinheirinho, e aí quando você chega lá na idade de se aposentar, tem lá uma conta de onde você pode tirar esse dinheiro. Qual que é o grande problema? Toda desigualdade que você tem durante a fase laboral, durante a fase onde as pessoas trabalham, ela se acentua quando o cara se aposenta, porque quem ganha menos, poupa menos. Agora, olha o caso da mulher, por exemplo. Olha o caso da mulher. A mulher, ela costuma ter uma carreira mais curta, por causa das outras funções que a mulher tem na nossa sociedade. De mãe, em maior parte do Brasil ela ainda cuida do lar, e além de tudo isso tem que ir para o trabalho, então ela tem carreiras mais curtas. Além de ter carreiras mais curtas, ela contribui menos, porque ela é mãe, principalmente. Além disso, ela vive mais, porque quando você olha a expectativa de vida da mulher, é maior do que a do homem. E tem salários menores, porque existe uma discriminação de gênero enorme. Então ela ganha menos, trabalha menos e vive mais. O que vai acontecer no regime de capitalização? Ela vai conseguir poupar muito menos dinheiro e quando se aposentar, quando forem fazer a conta para ver quanto que ela vai ter direito a tirar, vão ver que a expectativa dela de vida é maior e ela vai ter um pagamento mensal muito menor ainda. E aí você vê o seguinte, aquela discriminação de gênero que já existe na fase em que ela trabalha, vai ser super acentuada na fase em que ela se aposenta. Então o país, que é o país mais desigual do mundo, está querendo implementar um sistema que potencializa as desigualdades na fase em que as pessoas trabalham. A capitalização é um absurdo para um país como o Brasil. Professor, muito se fala então dessa reforma da Previdência, mas o Brasil necessita também de outras reformas, né? Por exemplo, a reforma deveria ser feita antes da Previdência, é necessário outras reformas? Como que o senhor vê isso? Na verdade, deveríamos tocar todas as reformas, porque o Brasil está numa situação tão periclitante que todas as reformas caminhando daria talvez um pouquinho de expectativa, de confiança, de esperança para as pessoas. Eu caminharia todas as reformas. O Brasil precisa arrumar muita coisa, mas sobretudo há uma parte política, tem que ter um gerenciamento, gestão e política, precisa melhorar tudo. A gestão é muito ruim, a gestão brasileira de modo geral é muito ruim, e a política é muito instável. Então isto é terrível, porque o Brasil ele cresce, o país cresce com confiança. Sem confiança não vai. E confiança eu dependo de estabilidade política. Estabilidade política o Brasil há muitos anos não tem. E agora tampouco um crescimento econômico saudável. Leia-se, nós estamos num momento dificílimo, mereceríamos estar discutindo todas as reformas e tudo, e não ficar discutindo coisas desnecessárias, que é pura perda de tempo. Professor, além disso a gente vive esse momento tão polarizado, quando a pessoa se manifesta contra a reforma, recebe aí uma enxurrada de críticas, palavrões e tudo mais. Quando a pessoa é a favor da reforma, assim, sem querer tirar nada, a gente nota também que ela está equivocada. Como chegar no meio termo, nesse Brasil tão polarizado, como que o senhor vê isso? O meio termo depende de diálogo, como dizia o Eduardo agora há pouco. E para dialogar você tem que prestar atenção no que todo mundo está falando. No outro, e vamos discutindo, falando. E esse diálogo que foi cortado. E um país ele não sai do buraco sem dialogar. E os extremos, nós já comprovamos, extremos não é por aí. Buscar uma terceira via, nós temos que buscar uma terceira via, uma síntese. Essa síntese passa por uma coisa mais racional, mostrando com números, com razoabilidade, conversando corretamente as coisas. E isto é urgente, nós temos que desencadear um novo time no Brasil que pense o Brasil, o país como país. Se isso não acontecer, as polarizações vão levar o Brasil para um buraco profundo. Eduardo, nós estamos caminhando aqui para o final. Só uma pergunta, aqueles que já recebem aposentadoria, eles são afetados nessa reforma? Essa é uma dúvida constante. Não, o que já recebe isso é direito adquirido. Eles não podem
É engraçado porque a gente fala não pode, mas fica com um pouco de medo sempre, né? No Brasil, porque tem tanta coisa que não pode, que a turma está fazendo, né? Mas não, essas pessoas, em tese, não são alteradas pela... Você vê que tem um dispositivo lá, Eduardo, que diz que não vai mais corrigir, não vai ter a correção. É verdade, é verdade. O que ele não, assim, o que ele ganha não muda, mas não muda mesmo. Nem a reajusta. Nem a inflação, né? Então, se não descobre a inflação vai comer no teu salário em pouco tempo, você já não recebe nem... É tão mal feita, porque ela diz, por exemplo, a história de botar o BPC para R$400, não é R$400 tipo 40% do salário mínimo. Eles querem colocar na Constituição um número, 400. Amanhã esse 400 não a vale inflação nada. vai comer. Olha que loucura! Tudo, né? Então é assim, esse que é o absurdo. Enfim, e por fim, com uma mensagem final aqui, falar o seguinte, que a gente estuda os números, a gente faz as nossas análises econômicas, faz as nossas análises matemáticas, mas a gente não pode esquecer que a gente não está lidando com números, a gente está lidando com vidas, são pessoas. E nós não somos seres econômicos, nós somos seres humanos. E o mínimo que se espera das pessoas que estão decidindo o futuro de 200 e poucos milhões de pessoas é saber que quando eles fazem um corte aqui e vem o negócio cair 10%, às vezes ele pode estar matando 10 mil pessoas, pode estar matando 20 mil pessoas. E ele tem que ter esse cuidado de saber que números ali são vidas. Então, olha só uma dica para a população. No meio desse monte de informação, como você disse, tem a reforma do WhatsApp, tem a reforma do jornal, tem a reforma dos polos que se apresentam. Como a população pode ter mais consciência, buscar informação mais? Qual é a dica que você daria para quem está em dúvida ainda? Olha que engraçado, eu nunca deveria dizer leia a PEC, eu sou contra essa reforma, até talvez um pouco de uma forma mais ampla até do que o professor, nós dois pensamos igual muito do que a gente pensa, e sei que a PEC que foi enviada para o governo, para as pessoas, para o Congresso, para ele poder analisar, é uma PEC que defende a reforma. É uma PEC que quer mostrar para as pessoas como a reforma é boa na visão deles. Então eu nunca deveria dizer para as pessoas, lê lá a PEC, mas eu acho que o negócio é tão gritante que até lendo a